Que equipamento que é esse aqui? Isso aqui é uma enfardadeira. A gente usa principalmente para fazer fardos de alguma forragem. Aqui na região especificamente a gente usa muito capim, palha de milho, palha de arroz, palha de feijão, para a gente conseguir estocar comida para uma época de escassez ou para conseguir estocar comida para você conseguir aumentar o seu rebanho. Então, o produtor rural que quer plantar capim, ele pode ter uma máquina desse aqui para gerar aquele produto Positivo. Não só o capim, mas com alguns outros subprodutos também, que o cara consegue agregar valor à sua produção. Você pode ter, inclusive, a atividade só de plantar o capim, passar a máquina para depois vender dessa forma como ele já está aqui. Aqui na região a gente tem esse feno em específico, é de um produtor que fez isso. Ele destinou uma área da sua lavoura exatamente para produzir o feno. Então ele plantou milho, plantou soja, plantou o capim uma área, e nesse capim é bem relativo à região. Então se chove um pouco menos, ou se tem um veranico um pouco maior, o cara consegue fazer até 3 cortes na mesma área. Então esse com 3 cortes na mesma área, ele acaba sendo um pouco mais rentável do que a soja, por exemplo. Você tem um custo de investimento menor e uma lucratividade maior na venda dos Quanto que ele vai conseguir fazer no hectare, por exemplo? Um cliente, por exemplo, que a gente tem como referência pra gente. O cara plantou uma área que ele conseguiu fazer 2 cortes. Então cada corte ele corta na média de 30 fardos por hectare. Então o cara vai ter 60 fardos no final da safra que a gente fala. 60 fardos vendendo aí a R$100 cada um. O cara vai ter um lucro ali de bruto. Tirando os custos depois, mas o cara tem um lucro bruto ali de R$6.000 por hectare. R$6.000 por hectare, rodando com essa máquina aí, produzindo feno. O custo disso é bem baixo também. O cara gasta ali uma quantidade irrisória na tela, e aí depende se o cara tem um trator menor, um consumo menor, uma otimização da área, uma otimização da logística para transportar, isso aí sim, o custo dele consegue cair. E quanto que custa uma máquina dessa aproximadamente? É bem relativo à operação do cara, porque se o cara tem uma área pequena, ele não precisa de uma máquina, por exemplo, igual essa aqui, que vai fazer 1000 fardos em um dia. Então o cara consegue pegar uma máquina menor. A gente tem máquinas aí que elas vão de 350 mil a 2 milhões. Como essa que produz 1000 fenos por dia, quanto é que ela sai para o investidor mais ou menos? Na média ali entre 450 e 500 mil. A gente tem máquinas melhores, maiores, tem máquinas menores com uma produtividade tão eficiente quanto essa. Essa de 1000 vai ser recomendada para quem tem uma área de quantos hectares mais ou menos? Para acima de uns 350 hectares ali, essa máquina já se enquadra muito bem, porque ela dá uma produtividade muito grande. Então essa produtividade, o cara precisa de uma janela um pouco maior também para conseguir retirar esses fardos da área. Quanto tempo mais ou menos ele precisa dedicar a área para isso? Quando é uma safrinha, que o cara vai plantar no pós-soja, o cara tem uma janela maior, porque já não chove mais. Então o cara tem um tempo maior para conseguir retirar aquilo. Agora, quando o cara faz no verão, que é a safra do feno, ele precisa tirar em menos tempo. Quanto tempo dura a safrinha e quanto tempo dura a safra do verão? A safra do verão, por exemplo, aqui na região, o cara para de chover ali em fevereiro, março, então o cara tem até começar a chover de novo para tirar o feno da área ou trabalha a área, depende relativa à operação dele. Mas quando o cara planta lá em novembro para conseguir colher isso em dezembro, chove mais. Então o cara precisa tirar ele para ele não ter uma perda de feno na região. Então vai ali de 20 dias mais ou menos para conseguir fardar, recolher e estocar aqui. Qual que é o diferencial dessa máquina contra a concorrência, por exemplo? Em relação à câmara de enfardamento, essa aqui é uma máquina que ela consegue trabalhar tanto com material seco, como os fenos aqui, como com material úmido, porque ela tem uma correia que toca um barramento. Então ela dá uma densidade muito maior e o fardo não fica patinando lá dentro quando ele começa a ser preenchido. O que isso vai facilitar na vida do produtor, por exemplo? Ele tem uma eficiência maior no enfardamento do material, ele tem um rendimento maior, ele tem uma compactação maior, ele tem uma certa eficiência em áreas de primeiro ano, por exemplo, que tem muita pedra, que tem muito pau, ela consegue enfardar isso, mas ela não tem um prejuízo de furar uma correia, por exemplo. Na hora do transporte também, você estava comentando, fica mais fácil, né? Positivo. Quando você tem um fardo mais denso, você consegue ter um movimento melhor para transportar ele, e quando você coloca ele em cima de um caminhão, por exemplo, para montar uma carga, você tem muito menos problema num transporte mais longo, porque a carga vai muito mais uniforme. Essa máquina também ela é uma máquina de muita tecnologia embarcada, porém com um funcionamento bem simples. Ela tem uma lubrificação automática que consegue, no momento que ele está enfardando, ela faz a lubrificação dessas correias. Essa câmara de enfardamento, por exemplo, essas correias laterais, ela suporta até 30 toneladas cada uma, e ela só trabalha com 10% da capacidade de carga. Então é um negócio que a gente consegue, por exemplo, dar 30 mil fardos de garantia ou 3 anos na câmara de enfardamento. Então isso mostra o quão eficiente e quão confiável é a máquina. Nós temos 10 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro e essas lojas se comunicam. Então, se um mecânico de uma loja não consegue te atender, automaticamente é puxado um mecânico de uma outra loja. Nós temos 3 linhas de pós-venda. Uma, que é convencional, você liga para a concessionária, a gente manda o mecânico. Outra, a gente tem um centro de treinamento padrão europeu lá em casa, que você pode mandar o seu mecânico, mandar o seu coordenador, mandar o seu gerente para fazer esse treinamento sobre a máquina. E a outra, nós temos um atendimento remoto. Então, via telefone, via WhatsApp, a gente consegue esclarecer muitas dúvidas e realizar muito suporte para o produtor com um custo relativamente baixo, porque essa parte de um suporte técnico ele não tem custo pelo WhatsApp.
450 mil a 500 mil, uma máquina que você pode tirar um faturamento aí de 6 mil reais por hectare. Então até em uma safra dá para pagar uma máquina dessa, né? Sim, com certeza. E quem quiser comprar, como é que faz? Entre em contato com a gente aqui na Bahia, eu sou representante comercial. A gente vai deixar um link aqui no vídeo para você clicar e solicitar já o telefone do pessoal aqui para você entrar em contato e saber mais informações.